Se você está estudando para uma das certificações do mercado financeiro, um dos assuntos que você precisa dominar é o assunto risco. Isso porque, ao investir o seu dinheiro, você sempre vai encontrar risco, em maior ou menor grau. E se existe risco em qualquer modalidade de investimento, é claro que ser aprovado no exame de certificação significa você saber distinguir quais são esses riscos, em qual situação eles podem ser mais intensos e menos intensos e assim sucessivamente. Então, seja qual for a sua certificação, CPA 10, 20, CEA, Ancord, CFP, CNPI, qualquer uma, você precisa entender o assunto risco. Então vem comigo porque nesse vídeo eu separei 10 perguntas para que a gente possa explorar e você dominar esse assunto. Vamos lá, direto ao ponto. Compartilhando com você aqui a tela, já vem a primeira pergunta. Sobre risco, está presente apenas nas ações e fundos de ações? Isso aqui está completamente errado, tá? Porque risco existe em ações, em fundo de ações, em renda fixa, até na boa e velha caderneta de poupança tem risco, tá? Existe risco no Tesouro Direto, risco em Bitcoin, ou seja, em qualquer modalidade de investimento há risco, em maior ou menor grau. Por isso, essa alternativa aqui está errada. Opa, volta aqui, criança. Essa aqui está errada. Alternativa B. Quanto menor o risco, maior a rentabilidade do investimento. Isso aqui está errado, né? Quanto menor o risco, menor é a rentabilidade esperada para aquele investimento. Poxa, eu não estou correndo risco, tudo bem, mas eu devo ganhar um pouco menos. Agora, é importante reforçar uma coisa para você. Quanto maior o risco, maior é a rentabilidade esperada. Ou seja, mais eu espero ganhar. Não significa que quanto maior o risco, maior a garantia de você ganhar mais, sacou? Então, essa aqui está errada e ainda que a gente invertesse essa frase também estaria errado. Olha só, está presente apenas nos fundos de ações e nos fundos multimercados. Como eu expliquei na alternativa A, não é só isso, né? E a alternativa D, que é a correta, ó, significa poder ter resultado diferente do esperado. Isso aqui é risco. E é importante a gente entender que risco se aplica a tudo na nossa vida. Aqui a gente está falando de investimentos, mas eu posso falar inclusive com a sua prova. Você está se preparando para fazer um exame de certificação com o objetivo de passar, mas corre o risco de você não ser aprovado, não ser aprovada nesse exame. Agora, como que você faz para diminuir esse risco? Melhorando o teu método de aprendizagem, melhorando a metodologia que você escolhe para estudar e assim sucessivamente. E por falar nisso, eu sei que eu posso diminuir e muito o risco de você ser aprovado nos exames da certificação. Isso porque o nosso curso tem uma taxa de aprovação de 94%. Portanto, se você quiser fazer parte dessa estatística dos 94% dos alunos que são aprovados nos exames de certificação, eu quero aproveitar esse vídeo e convidar você para se inscrever em um dos cursos preparatórios que nós temos aqui na T2. O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar, conhecer o nosso site, se inscrever no curso, vir estudar comigo para que a gente possa acompanhar você e você eliminar o risco de ser reprovado. Combinado? Clica no link e vem conhecer o site da T2 e se matricula em um dos nossos cursos. Fechado? Próxima pergunta aqui depois do jabá. Segunda pergunta, ó. Uma empresa emitiu debêntures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. O risco predominante é, olha só, quando a gente está falando de debêntures, nós estamos falando de um título de renda fixa. Tá? Um título de renda fixa, ele também é chamado de título de crédito. Ou ainda, você vai ver a gente chamar título de dívida. Por que isso? Porque todo título de renda fixa implica dizer que eu, investidor, ao comprar esse título, estou emprestando o meu dinheiro para o emissor desse título. Se eu estou emprestando o meu dinheiro, significa que eu estou dando um crédito para o emissor desse título. E se eu estou dando um crédito,
Faz sentido para você que corre o risco do emissor, aquela empresa que tomou meu dinheiro emprestado, não ter condições de me pagar? É um risco de crédito. Então, ó, se ele não consegue honrar os seus pagamentos, ele não está conseguindo honrar com o crédito que lhe foi dado. Se ele não está conseguindo honrar com o crédito que lhe foi dado, o risco presente aqui é o risco de crédito, tá bom? Depois, ele vem trazendo a alternativa B como risco operacional. Risco operacional também é uma modalidade de risco que envolve os investimentos, mas não está relacionado com o crédito, está relacionado com a operação, tá? A operação daquela empresa ou a operação daquela instituição que eventualmente errou ali em algum processo, tá bom? A alternativa C fala de risco de liquidez. Não, o risco de liquidez está relacionado com o fato de você não conseguir transformar o seu ativo em dinheiro pelo preço justo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você comprou um Maré Turbo ano 2000. Sei lá se alguém compraria esse carro nos dias de hoje. Mas justamente porque eu não sei se alguém compraria esse carro nos dias de hoje, eu estou dizendo o seguinte, que na hora que você tentar vender o seu Maré, dificilmente você encontrará comprador disposto a pagar o dinheiro que esse carro vale. Isso é risco de liquidez, é você não conseguir se desfazer dos seus ativos pelo preço justo. E eu dei aqui o exemplo do Maré, sim, é verdade, mas isso se aplica ao mercado financeiro. Talvez você comprou uma ação que tem pouca liquidez, ou seja, que poucas pessoas estão negociando, e aí você não consegue vender ela no mercado secundário. Essa é uma possibilidade. Até mesmo os títulos de renda fixa. Se não tiver um volume significativo de investidores comprando e vendendo aquele título, pode ser que você não consiga vender para outro investidor antes do vencimento, portanto, pode ser que você fique sem liquidez. Isso é o risco de liquidez, tá? O que não é essa questão. E a alternativa D é o risco de mercado. O risco de mercado está relacionado com a mudança de preço que aquele ativo sofre durante a sua maturação. Está relacionado com o fato de você eventualmente comprar uma ação hoje por R$10 e amanhã ela está valendo 5. Ou você comprar hoje uma ação por 10 e amanhã ela está valendo 15. Estou dando essas hipóteses para que você entenda que risco de mercado está sempre relacionado à mudança de preço dos ativos que o investidor compra. Por isso está errado, tá bom? Feito a explicação da segunda pergunta, eu quero lembrar, se você é novo ou nova por aqui, lembra, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro muito completo, tá bom? Então, se inscreve e ativa o sininho e, claro, se você já é da casa a essa altura, já deixa aquele joinha esperto aí. Vamos lá. Antônio, 18 anos, tem um perfil arrojado na propensão ao risco e deseja poupar recursos para comprar o seu carro em um ano. Ele fez os cálculos e chegou à conclusão que, se poupar 70% do seu salário nos 12 meses seguintes, atingirá o objetivo. Uma recomendação do produto onde ele poderia aplicar os seus recursos poderia ser: olha só que coisa interessante sobre o caso do Antônio. Ó, o Antônio, ele é bastante jovem, tá? Jovens normalmente têm uma propensão ao risco maior. Se tem a propensão ao risco maior, um jovem, poxa, faz sentido a gente pensar em alocar o recurso dele em investimentos mais arrojados, como o fundo de ações, como ações propriamente dito, como fundos imobiliários. Sim. Entretanto, tem uma informação importante aqui. Olha só, ele vai usar o dinheiro daqui 12 meses. Se ele vai usar o dinheiro em 12 meses, nós estamos falando de uma aplicação de curto prazo. E, além de ser curto prazo, ele tem um objetivo muito bem definido. Ele fez as contas aqui, ó, certinho. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: independente do perfil do Antônio, eu quero que você entenda que, porque o prazo dele é curto, a gente vai alocar o recurso do Antônio em produtos conservadores. E entre as 4 alternativas que nós temos aqui, o único produto conservador aqui é o fundo DI. Portanto, a alternativa C é a correta. Não posso colocar em fundo de ações
mesmo que ele tenha propensão a risco. Por quê? Porque o objetivo dele é usar o dinheiro daqui a 12 meses. E se nesses 12 meses o mercado de ações cai? Como é que vai ficar o sonho dele de comprar um carro? Percebe? Por isso que a gente não pode, nesse caso, mesmo ele tendo propensão ao risco, colocar em fundo de ações. Aplicar 40% IDI também não e 60% também não. Ponto importante, aqui a gente está falando para ele colocar 100% em um fundo DI. Mas esse não é o único produto que caberia para o Antônio, tá? Ele poderia colocar em CDB pós-fixado de banco de primeira linha, poderia colocar no Tesouro Selic, poderia colocar em outros instrumentos tão conservadores quanto o fundo DI. Mas dentre as alternativas que nós temos, a única viável é aplicar 100% em fundo DI por conta do prazo que o Antônio tem, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui, ó. Quanto maior for o prazo de investimento, antes de ler as alternativas, vamos pensar aqui comigo. Suponha que você resolve emprestar um dinheiro para mim. Eu falo, olha, eu sou o professor Thiago, tô aqui nesse canal maravilhoso do YouTube, eu não vou sumir com o seu dinheiro. Você me empresta aí, sei lá, R$1.000? Aí você fala, pô, Thiago, eu vou com a sua cara, vou te emprestar essa grana. E aí a primeira pergunta é, Thiago, quando você me devolve? Eu vou falar, ó, te devolvo daqui a 3 meses. Aí você faz uma conta ali, beleza, 3 meses eu posso exigir, sei lá, 1% ao mês de retorno, fechou. Agora, e se eu disser pra você que eu vou te devolver daqui a 3 anos? Você vai falar, opa, Thiago, peraí, 3 anos é um prazo longo, hein? Eu não sei o que pode acontecer. Existem tantos riscos ao longo desse caminho, né? 3 meses eu acho que dificilmente você sumiria com a minha grana, mas 3 anos eu não sei. Sei lá o que vai acontecer, poxa, esse ano tem eleição, vai mudar a política ou não vai, enfim, pode acontecer alguma coisa, então é muito mais arriscado eu emprestar por um prazo maior. Então eu vou te exigir, Thiago, aí ó, 2% ao mês, tá bom? Tô dando esse exemplo hipotético aqui, porque eu quero que você entenda que quanto maior for o prazo de investimento, maior é o risco desse investimento. E quanto maior é o risco do investimento, maior é o retorno exigido. Veja, não significa que necessariamente você sempre terá um retorno maior, mas você vai exigir um retorno maior, tá bom? Alternativa A, maior será a taxa de retorno exigida pelo investidor. Resposta correta, vai exigir mais, tudo bem? Alternativa C, maior será a liquidez do investimento. Não, aqui justamente o contrário, tem menos liquidez, porque é longo, tá? Não vou receber isso num curto espaço de tempo. Depois da alternativa C, maior será o retorno do investimento sempre. Essa palavrinha sempre aqui, ó, coloca a questão errada, porque não é sempre que será maior o retorno do investimento, porque depende do investimento, depende da modalidade do investimento. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha só, imagina que o Banco Itaú, que é um dos maiores bancos do Brasil, tá? O Itaú, está emitindo um CDB com 36 meses, tá? Por outro lado, o PagBank, que é uma instituição grande, é verdade, mas comparada com o Itaú, ela é muito menor, né? Ou seja, o risco dela em comparação do Itaú é maior. Está investindo um CDB para 6 meses. Estou dando esses 2 exemplos hipotéticos aqui. Olha só, é o mesmo produto. Estamos falando de CDB, tá bom? Agora, por conta do emissor ser diferente, e no caso do Itaú tem menos risco do que o PagBank, e aí veja, eu não estou aqui dizendo que o PagBank é uma instituição ruim. Eu só estou comparando-a com o Itaú. É só isso, tá bom? Porque no caso do PagBank, o emissor tem mais risco do que o Itaú, pode até ser que a rentabilidade aqui seja maior do que a do Itaú, por conta do emissor. Percebe? Então, olha só, quanto maior o prazo, maior a taxa de retorno exigida. Mas não é verdade dizer que maior será o retorno do investimento sempre. Não é verdade, tá bom? Então tá errado. E a alternativa D, maior será a disposição do investidor para aplicar no mercado de derivativos. Não faz o menor sentido, tá? Vai aplicar no mercado de derivativos aquele investidor que tem perfil para isso. Investidores conservadores não chegarão nem perto do mercado de derivativos, mas esses investidores
claro, podem investir em instrumentos de longo prazo tranquilamente. Por isso está errado, tá bom? Mais uma perguntinha aqui, ó. Para o investidor que administra seu próprio portfólio de ativos, constitui um limitador para a diversificação da sua carteira. Antes da gente ler as alternativas, vamos entender o que essa questão está pedindo. Quando ela fala do investidor que administra o seu próprio portfólio de ativos, certamente ela está comparando com o investidor que não administra o seu próprio portfólio de ativos. O investidor que não administra o seu próprio portfólio de ativos é aquele investidor que pega o seu dinheiro e aloca em um fundo de investimento. Porque o fundo de investimento é quem vai gerir os recursos dele. Por isso que fundo de investimento é chamado de administração de recursos de terceiros, tá bom? Então, o que ele está fazendo? Ele está comparando você administrar a sua própria grana, ou seja, você ir lá comprar ação, comprar um título público, comprar um CDB, ou você pegar o seu dinheiro e colocar em um fundo de investimento. E ele quer saber qual que é o limitador para a diversificação. Diversificação é você comprar ativos de classes diferentes e tipos e emissores diferentes, né? Então, comprar renda fixa, renda variável, renda fixa de banco, renda fixa de empresas, título público e por aí vai. Agora, o que é um limitador? Vamos ver alternativa por alternativa. Ó, a disponibilidade de ativos líquidos no mercado. Não, olha só. A disponibilidade de ativos líquidos no mercado, ele não necessariamente vai ser diferente para o investidor pessoa física, para o fundo de investimento. Não necessariamente, pode ser que seja. Mas o que eu quero dizer é que todo instrumento que a pessoa física tem acesso, o fundo de investimento vai ter também, tá bom? Contrário, todo instrumento que um fundo tem acesso, a pessoa física não necessariamente terá. Pessoa física pode ser um investidor profissional e entrar em ofertas para esse tipo de público. Tá? Então, se ele for um investidor profissional, ele tem um acesso maior. E você pode ser investidor profissional gerindo o seu próprio portfólio de ativos, desde que você ou tenha alguma certificação como CEA, ANCORD, CFP, CNPI e esteja credenciado na CVM para atuar nessas funções, aí você vai ser um investidor profissional, ou se você tiver 10 milhões de reais disponíveis para investir, tá bom? Então, não é a disponibilidade. O horizonte de investimento. Quando a gente fala horizonte de investimento, a gente está falando do tempo, a gente está falando do prazo. Quanto tempo que eu vou ficar com esse dinheiro investido? Ora, para o investidor, nada muda se é o próprio portfólio ou se é em fundo. Ele pode ter o mesmo horizonte, tá bom? A alternativa C é a correta, ó. O montante de recursos financeiros disponíveis. Bom, um investidor que administra o seu próprio portfólio de ativos, certamente ele vai ter menos recursos para diversificar do que se ele colocar em um fundo. Mesmo que ele seja um investidor multimilionário. Então, vamos supor que eu, Thiago, sou um investidor que tenho aqui, sei lá, 100 milhões de reais, tá? É bastante dinheiro. E eu estou investindo isso no mercado financeiro, fazendo ali a minha diversificação, ok. Só que se eu pego estes 100 milhões de reais e coloco em um fundo de investimento, o fundo de investimento vai ter mais do que 100 milhões de reais. Ele vai ter os meus 100 milhões de reais e todos os dinheiros de outros cotistas que colocaram grana dentro desse fundo. Então, o investidor, por mais sofisticado que ele seja, se ele pega a grana dele e coloca em um fundo, necessariamente ele vai ter um poder maior de diversificação, porque a grana dele junta com o dinheiro de outros investidores, tá bom? Por isso que a alternativa C é a correta. Opa, tava fazendo um X aqui, ó. Alternativa D, a existência de um mercado secundário de ativos. Bom, o mercado secundário dos ativos está presente tanto para os fundos quanto para os investidores que administram seus próprios portfólios. Então, não vai ser um limitador, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta que eu trouxe aqui. Ó, essa aqui é uma pergunta que cai apenas nas certificações a partir da CPA 20, tá? Na CPA 10 não cai. É uma questão que fala sobre distribuição normal. Vamos lá. Se a taxa de retorno diária de determinado ativo possui uma distribuição normal com média de 2 e desvio padrão de 1,
é de se esperar que a taxa de retorno diário esteja entre 1 e 3% em... O que é esse conceito de distribuição normal? Olha só, quando a gente está falando de média, a gente está falando do retorno. E do desvio padrão, a gente está falando de risco. Volta aqui. A gente está falando de risco. A distribuição normal, ela parte do princípio de que a distribuição de resultados, ou seja, essa variação de render 2, render 1, render meio, render qualquer coisa que na média dá 2, ela segue um padrão. Por isso é chamado de distribuição normal. Ela é distribuída normalmente ali. E o mesmo segue para o risco, para o desvio padrão. E aí ela desenha para a gente o seguinte, que se eu tenho a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, eu tenho aqui 68% de probabilidade de que um resultado esteja dentro desse intervalo. E esse processo de distribuição normal, ele acontece para as mais variadas situações, desde análise de investimento, a probabilidade de chuva, a probabilidade de um certo centroavante acertar as cobranças de pênalti, enfim. A distribuição normal, ela pode ser utilizada no estudo de várias ciências que estuda probabilidade, tá bom? E aí ela vem dizer pra gente o seguinte, ó, se eu tenho a média mais um desvio padrão e menos um desvio padrão, então eu tenho 68% de probabilidade. Se eu tenho a média mais dois desvios padrão e menos 2 desvios padrão, eu tenho 95% de probabilidade. Se eu tenho a média mais 3 desvios padrão menos 3 desvios padrão, eu tenho 99% de probabilidade. É isso que ela está trazendo para a gente, tá? Então, olha só, qual que é a média? A média aqui é 2, então eu vou substituir por 2 aqui, ó. Onde tem o x, bom, por alguma razão, minha caneta não quer apagar. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Aonde tem esse x, eu vou colocar o número 2, porque é a minha média. Mais um desvio padrão. Desvio padrão é 1, como você pode ver aqui. E menos um desvio padrão. Significa que o intervalo que nós temos aqui é 1,1, né? E 3, né? Melhor dizendo. Por que 3? 2 mais 1 é igual a 3. 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, olha só, ele está buscando isso aqui, ó. Tá? Então, se eu disse que é 68%, alternativa A, 68,3% das vezes. Significa que um ativo que, na média, entregou 2% de retorno hoje, existe 68% de probabilidade de que amanhã o retorno esteja entre 1% e 3%, trafegando dentro dessa distribuição. Tá bom? Vamos lá, para mais uma perguntinha. E aí eu vou ter que tirar... Pagou, achei que não fosse apagar, mas deu certo. Vamos lá. Sempre é possível a um investidor atento. Alternativa A, diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira com ativos de renda variável. Resposta correta. Eu vou explicar ela, tá? Antes, vamos entender por que as outras três estão erradas? Vem comigo, olha só. Alternativa B, eliminar o risco de mercado. É impossível eliminar o risco de mercado. Risco de mercado está relacionado com a oscilação de preço dos ativos no mercado. Por que é impossível eliminar esse risco? Porque a mudança de preço dos ativos, ela depende dos mais variados fatores. Agora, por exemplo, quando eu estou gravando esta aula para você, está rolando lá a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia interfere no mercado de commodities, porque a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de commodities. Entre esses commodities tem o petróleo. Então quer dizer que o fato da Rússia ter invadido a Ucrânia tem um impacto no preço do petróleo.
o petróleo é utilizado como matriz energética para as mais variadas, para os mais variados canais de distribuição do mundo, não só do Brasil. Então significa dizer que a energia fica mais caro. Se a energia fica mais caro produzir, percebe? Então o risco de mercado está relacionado com muita coisa. Então não dá pra gente eliminar, não tem como, tá bom? Então a alternativa B está errada. C. Eliminar todo e qualquer risco de um ativo. Aqui a gente já matou, né? Se eu já falei que não dá para eliminar o risco de mercado, muito menos qualquer risco. E eliminar o risco de liquidez de uma ação. Não dá para você eliminar o risco de liquidez de uma ação. O risco de liquidez de uma ação está relacionado com o fato de ter investidor disposto a comprar ou vender aquelas ações no mercado. Então está errado. Agora, por que a alternativa A está correta? Diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira com ativos de renda variável. O risco diversificável também é chamado de risco não sistemático. Por quê? É o risco que não envolve todo o sistema. O que eu quero dizer com isso é, no risco de mercado, existe uma coisa que a gente chama de risco sistemático. É o risco que envolve todo o sistema financeiro, que não tem como você se esconder desse risco. Não tem como você se proteger. Um exemplo mais recente e que de fato impactou toda a economia foi quando, lá em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde disse que o coronavírus, Covid-19, seria uma pandemia que afetaria todo mundo. No mês de março de 2020, todos os ativos do mundo se desvalorizaram por conta desse problema que estaria então por vir ainda, né? Hoje a gente já lidou com isso e tudo mais. Mas veja, é um risco que não tem como você se proteger. Como que alguém vai se proteger contra um risco desse? Agora, o risco não sistemático é um risco que não envolve todo o sistema. Então vou dar um exemplo. Você, investidor, pode comprar ações da Magazine Luiza, que é uma empresa do setor varejista. Se o setor de varejo estiver em crise, sim, a Magazine Luiza vai sofrer um bocado. Mas se você tiver ações, por exemplo, da Petrobras, que é uma empresa que explora petróleo, pode ser que, apesar do varejo estar sofrendo, a Petrobras esteja bem. Então você, na média aqui, pode estar ganhando mais, dependendo da sua alocação. Isso é o que a gente chama de risco diversificável, quando você está diversificando os seus investimentos em ativos diferentes, em classes de ativos diferentes, de emissores diferentes, porque se um der problema, o outro segura a peteca ali para você, tá bom? Então a alternativa A é a correta. Vamos olhar para mais uma questão? O índice Sharpe serve para medir. O índice Sharpe é um indicador que cai da CPA 20 para cima, ele não cai na CPA 10, tá bom? Mas o índice Sharpe, ele mede a relação risco-retorno. Eu vou te dar um exemplo. Suponha que eu pedi um dinheiro emprestado para você. E você foi lá, consultou o Serasa, puxou minha capivara, falou, não, peraí. Não basta este professor ter este canal aqui no YouTube, ter aquele Instagram boladão lá, não basta ele estar dando a cara dele todos os dias, eu também vou puxar a capivara dele. Consultou meu CPF lá no tal do Serasa. E você olhou e falou assim, olha, não tá devendo nada, tá lisinho, então eu vou cobrar aqui, volta aqui. Eu vou cobrar aqui, sei lá, 2% ao mês deste professor, porque o risco dele... Sei lá, vou dar um ponto aqui. O risco dele é 1, tá? E aqui a gente depois vai ver que eu posso até usar esse ponto. Mas aí, em outro momento, você foi lá, eu pedi dinheiro emprestado para você de novo, você falou, quer saber? Eu vou puxar a capivara dele. Aí você percebe que eu tô devendo para Deus e o mundo. Tô lá, a minha capivara tá complicada. E você fala, poxa, professor, é melhor eu não te emprestar essa grana não, porque você tá devendo para uma galera aí, você vai dever para mim também. E aí eu vou lá com as minhas melhores intenções e convenço você, não, pode me emprestar porque vai valer a pena, eu vou te pagar. E aí você foi lá e percebeu que o meu risco é 3, por exemplo. E aí você falou, tá bom,
eu vou te emprestar, mas eu não vou te cobrar 2%, não. Eu vou te cobrar 3% ao mês, tá bom? Assim, vou te cobrar mais que é para compensar esse risco que eu vou correr. Aí eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, será que valeu a pena você buscar ganhar esses 3% aqui, ó, com esse aumento substancial do risco? Será? Não sei. A gente precisaria comparar isso com uma outra coisa chamada taxa livre de risco. Mas eu não vou trazer aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que o índice de Sharpe, ele vai medir a relação do retorno em comparação ao risco. Olha só, para eu mostrar para você um exemplo que talvez não faça sentido isso que a gente fez. Olha só, o risco saiu de 1 e foi para 3, subiu 2 pontos aqui. E a rentabilidade saiu de 2 e foi para 4, subiu 1 ponto a menos. Quer dizer que o crescimento da rentabilidade, ele cresceu numa proporção menor do que o seu risco. Então quer dizer que, olhando para isso, eu diria, olha, não tá fazendo sentido não, viu? Porque esse risco aí é muito arriscado para trazer só 3. Para esse risco de 3, eu só aceito se for, sei lá, 5%. Aí justifica. Então, o que eu quero que você entenda é que o índice de Sharpe serve justamente para isso, para medir a relação do retorno em relação ao risco, ou medir o resultado do retorno em relação ao risco. É para isso que serve o índice de Sharpe, tá bom? E aí a gente faz as contas, quanto maior for o índice de Sharpe, melhor é essa relação. Tudo bem? Então vamos lá. Alternativa A, ele serve para medir o retorno em função do risco assumido de uma carteira. Perfeito, da maneira que eu expliquei aqui, tá bom? Alternativa B, serve para medir o risco de uma carteira. Não. O que vai medir o risco da carteira é o desvio padrão, tá? Então, sabe esse risco que eu coloquei aqui, ó? Ele seria medido através de uma coisa chamada desvio padrão, tá bom? Então, não é o índice Sharpe. A alternativa C fala a média de uma carteira. Não, a média serve para medir o retorno de uma carteira. E o D, o retorno máximo de uma carteira, também não, certo? Então a alternativa correta, como eu já havia explicado, é a A, o retorno em função do risco assumido de uma carteira. Mais uma pergunta aqui, ó. Sabendo que o valor da variância de uma série, histórica, podemos descobrir essa aqui é super tranquila, tá? Questão de CPA 20, acho que nem cairia na CEA, porque na CEA você precisaria fazer conta. Na CPA 10, não. Mas olha só, variância é um indicador estatístico que vai medir o quanto os resultados de uma série histórica estão variando em relação à própria média. Isso é variância. Eu vou te dar um exemplo, tá? Que pode te ajudar a entender. Suponha que na sua faculdade você precisa, para passar de ano, precisa ter média 7. Então esse é o seu resultado. Para alcançar a média 7, se você, sei lá, tirar 10 no primeiro trimestre lá, ou bimestre, enfim, não sei. Tirar 4 no segundo bimestre, tá? Não sei, as faculdades são em semestres, mas isso aqui só para te ajudar. Você tirar 8 aqui. Então, 8 com 4, 12. Opa, já vai. 8 com 4, 12. 12 com 10, 22. Se você for lá e buscar um 6 no último bimestre, ou no último trimestre, você teve um total de 28, certo? 28 dividido por 4 é igual a 7. Você cumpriu a sua meta. A meta era ter uma média 7. Então, mesmo tirando 4 aqui, 6 aqui, na média você ficou com 7. Isso lá na sua faculdade. Quando você faz essa conta, você tem uma média de 7 e a diferença deste 10 para esse 7, deste 4 para este 7, deste 6 para esse 7 e deste 8 para esse 7, essa diferença é a variação em relação à média. Então, a variância calcula o quanto que cada elemento está variando em relação à média. E se você quer achar
o desvio padrão, ou seja, existe um padrão desta variação, você vai usar a raiz quadrada. É assim, ó, o desvio padrão é dado pela raiz quadrada da variância. Essa é a fórmula matemática. Então, olha só, o desvio padrão é dado pela raiz quadrada da variância. Então, olha só, se eu conheço a variância, a gente pode descobrir o quê? O desvio padrão, conforme eu expliquei aqui. Porque se eu conheço a variância, eu chego no desvio padrão. Tudo bem? Alternativa correta, alternativa A, desvio padrão. Não vai ser mediana, nem média, nem consigo explicar aqui por que que não é, porque matemática é muito objetivo. A fórmula é essa, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Aê! O investidor, ao se informar sobre as perdas de empresas com derivativos, decide zerar suas posições. Dias após essa estratégia, ele verifica que o VaR da sua carteira subiu bastante. Isso acontece porque, olha só, a gente está falando de VaR, também é um assunto que cai de CPA 20 para cima, tá bom? VaR é a abreviação da sigla Value at Risk, que a gente escreve assim, ó. Value at Risk. Ou seja, isso aqui significa o valor que está em risco. Essa medida, ela traz para a gente a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos. Ela vai usar algumas variáveis estatísticas para trazer para o investidor, olha, dado um certo intervalo de confiança, eu posso dizer que o máximo que você vai perder com essa carteira de investimento aqui é, sei lá, é 2% ao dia, por exemplo, tá? Isso é o VaR, é para isso que serve, para medir o potencial dano que aquela carteira teria caso o mercado aí vá na direção contrária. Tudo bem? Então é o valor em risco. E olha o que aconteceu. Esse investidor, ele tinha derivativos na carteira, ele zerou isso. Quando ele zerou derivativos e foi calcular o VaR de novo, ele percebeu que subiu bastante o VaR da sua carteira. Vamos supor que antes dos derivativos, o VaR da sua carteira era de 1% ao dia. Então significa dizer o seguinte, tinha uma modelagem de risco ali, calculando qual que era a perda máxima potencial daquela carteira. E ele estava entregando ali, ó, olha, 1% ao dia, querendo dizer assim, olha, se tudo der errado, o máximo que você vai perder em um dia é 1%, tá bom? Aí ele foi lá, zerou, ele tirou os derivativos da carteira. Quando ele tirou os derivativos e foi rodar sua modelagem de risco de novo, ele percebeu que o risco agora subiu, foi para 5% ao dia. Então, olha só, que conclusão que a gente pode chegar antes de ler as alternativas. Que o fato de eu ter tirado os derivativos e ao tirar o derivativo o risco ter aumentado, isso mostra para mim que o derivativo que eu tinha na minha carteira estava me protegendo contra o risco. Ele estava segurando o risco ali em um patamar de 1% ao dia. Como eu tirei os derivativos, o que aconteceu? Eu tirei a proteção, portanto, o risco aumentou. Então, o que eu estou dizendo, olha só, que a alternativa A é a correta. A alternativa A fala assim, ó, as posições em derivativos serviam de hedge para os ativos da carteira. Hedge é proteção, tá? Então tá correto. Ele tinha derivativo protegendo a carteira dele contra uma oscilação, zerou essa proteção, aumentou o risco. Alternativa A correta, tá bom? Alternativa B, alto risco de liquidez. Não faz o menor sentido essa questão aqui. Como assim alto risco de liquidez? Eu tirei o derivativo, aumentei o risco... Não dá nem para explicar por que ela tá errada, porque ela não faz o menor sentido, tá? Alternativa C, o risco de crédito dos ativos aumentou muito. Não faz sentido por quê? O VaR, ele está medindo o risco de mercado, tá? E, além de o VaR estar medindo o risco de mercado, o fato de eu ter ou não derivativo não vai mudar o meu risco de crédito, porque o derivativo, ele vai servir, em última análise, para proteger o investidor contra o risco de mercado. Tudo bem? Então, tá errado. E alternativa D, o modelo de VaR necessariamente está errado. Não faz o menor sentido, né? Como assim o modelo de VaR necessariamente está errado?
Se eu estou dizendo que eu posso ter uma proteção, essa proteção vai diminuir o meu VAR. Ao zerar essa proteção, o VAR sobe, o meu modelo de VAR não necessariamente está errado, tá bom? Ó, VAR é um assunto de CPA 20 para cima, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de mais uma aula, comentando questões, ajudando você a entender o assunto para valer. Quero reforçar que se você está aqui até agora, deixa aqui um comentário, deixa eu entender a sua percepção a respeito desse material. E claro, se você ainda não estuda com a T2, vem estudar com a gente. O link para você conhecer os nossos cursos está aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer enorme acompanhar você durante toda a sua jornada de aprendizagem. A gente vai se ver lá no site da T2, dentro dos nossos cursos e aqui no YouTube nos próximos materiais. Um grande abraço. Tchau, tchau.